estão errados, eu teria que ser capaz de abrir as demonstrações financeiras e julgar se, na minha opinião, a demonstração está correta ou não está correta. E eu não tenho conhecimento em contábeis para isso. Não tenho. Se tivesse, será que a gente seria capaz de ter as informações detalhadas? Né? Eu entrevistei o gestor, o Mazetti, eu perguntei, mostrei o papel, falei, a CVM está falando que o fundo teve prejuízo. Teve ou não teve? Ele falou, teve. Mas veja bem, desse prejuízo, uma parte é prejuízo de verdade, de CRI que deu pau, que não pagou, que deu default. Uma parte é meramente marcação a mercado, que é talvez a grande discussão do mercado, se está certo ou se está errado. Sim. E outra parte é aquela discussão toda que até hoje o mercado não tem um consenso de se eu contabilizo a cada operação do CRI, caixa, contábil e tal. Então, são 3 coisas diferentes que ficam condensadas numa linha de resultado. Então, primeiro, não conheço contábil o suficiente para julgar. Segundo, se conhecesse, talvez eu não teria como chegar ali e dividir operação por operação para tomar uma decisão. O que dá para a gente tentar comentar é, só o fato de ninguém ter entendido já não é um bom sinal. Já não é um bom sinal. E gerou uma dúvida no mercado que eu fico em dúvida se é um exagero ou não. Todo mundo está em dúvida se é um exagero ou não. Eu tenho a impressão que não é um exagero porque dos gestores com que eu conversei, também eles estavam em dúvida. Sim. Agora divulgaram rendimento, todo mundo mantém do jeito que estava, já é um bom indicador para o mercado. Mas gerou uma dúvida se a marcação a mercado dos ativos influencia na apuração do lucro ou não. Porque ali, além da marcação, tinha, sei lá, default, que aí sim é um reconhecimento de prejuízo, vamos dizer assim. Isso. E tinha também a questão lá de como que cada administrador trata o IPCA ou o IGPM dentro de um CRI. Sim. Tá? E tem administrador que, por competência, reconhece, eu vou poder receber isso, não recebi ainda, vou receber, então já tenho dinheiro no caixa, eu distribuo antes. E tem administrador que fala, não, só, você tem direito a receber quando esse dinheiro entrar, pingar no seu caixa, então aí a gente distribui. Então tem essas 3 situações dentro daquele resultado, tá? Que a gente não consegue discernir. E agora, da decisão, uma parte do mercado, e eu estou na parte que também fiquei com essa dúvida, dá a impressão de que você tem que partir do resultado contábil, considerando nesse resultado contábil meramente a marcação a mercado. Então, se eu sou um FOF e tenho cota de um fundo imobiliário que desvalorizou, eu não vendi, eu não tive prejuízo. Certo. Tá? Mas eu deveria contabilizar isso como prejuízo. Então, aí diminui o meu resultado, diminui o que eu tenho a distribuir. Se eu sou um fundo de tijolo, tenho um imóvel, foi remarcado para baixo, eu deveria contabilizar como se fosse um prejuízo. Só que eu não vendi este imóvel, então ainda não tenho prejuízo. Mas seu entendimento é análogo, é similar ao de tijolo de recebíveis? É, marcação ao mercado. A diferença é como marca mercado cada tipo Mas de... isso a gente não pode falar, isso não é um absurdo? Tipo, aquele negócio é um absurdo, o de tijolo... Me parece ser um absurdo. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos ali alguns imóveis na física, né? Não via fundo imobiliário. Então, o inquilino, como é que a gente faz, né? na prática? Porque o imóvel pode desvalorizar. Se eu continuo você vai parar de receber de o seu aluguel, assim, dá para fazer essa analogia ou não? Porque meio... É o que parece, né? Foi da forma com que ficou, por isso que o mercado ficou tão em dúvida. É um negócio que não parece razoável e não se espera da CVM uma decisão que não seja razoável. Por outro lado, esse lado advogado também, né? O advogado tem argumento para os dois lados. A CVM tem que decidir e ela parte de uma lei que é muito confusa. Porque na hora de falar sobre a distribuição de rendimento, a lei fala que o fundo tem que distribuir o lucro apurado sobre o regime de caixa, o que não existe na contabilidade. Sim. Tá? Lucro é apurado por regime de competência, semestralmente e com base em balanço ou balancete do exercício. Sim. O exercício tem 12 meses. Então, o mercado nunca soube exatamente olhar para a lei e interpretar aquilo e falar, é assim que se faz. E a lei é de 93. Em 2014, a CVM soltou lá um ofício circular, falando, olha, de fato, o lucro que está escrito na lei não existe. Então, você vai partir do contábil e fazer ajustes com efeitos caixa. Tá? E
Agora, nessa decisão, a CVM fala, olha, eu continuo aplicando exatamente o que eu escrevi em 2014. BTG e XP falam, não, a CVM mudou a interpretação de 2014. Sim. Entendeu? E eu não sei quem está certo. Se a CVM que sempre falou a mesma coisa ou se a CVM nessa decisão mudou a sua interpretação. Às vezes, a gente tem lá um baita de um diretor da CVM votando que o cara é bom de macro e não é bom de micro. Sim. Tá? Ele pode não conhecer fundo de investimento imobiliário, que é uma coisa recente, que ficou relevante para o regulador olhar agora, que tem 1,5 milhão de pessoas. Talvez os caras tenham 40 anos de mercado, mas não tem muito interesse, muita experiência em fundo imobiliário. Mas ele tem que decidir. Eu acho que ele estava preocupado antes era com o grande que tinha até mais 50%, né, para ter isenção de rendimento, né? E acho que ficou por aí agora que reviveu um pouco. Então, é uma decisão, primeiro, decisão se cumpre, né? Não se discute e tal. Sim. Nesse caso, cabe recurso e já entraram com recurso. Mas pode a CVM ter errado? Pode, e eu tenho a impressão que sim. Ela já errou? Já errou outras vezes, lógico, todo mundo erra. E eu costumo dizer que fundo imobiliário é a pedra no sapato do regulador. Justamente porque ele é muito específico, muito peculiar. Parece empresa, não é empresa. Parece imóvel, não é imóvel. Parece fundo 555 e não é fundo 555. Entendi. Então, ele é um bicho muito peculiar. Tá? Isso você encontra em artigos acadêmicos mundo afora. É uma classe de ativo única, que não se compara com as demais, embora tenha características de todas as outras. Sim. Então, na hora de regular, é a mesma coisa. Não adianta você falar, se isso vale para companhia aberta, faz igual para fundo imobiliário. Não é. Não vai dar certo. Uma companhia aberta não tem que distribuir 95% do lucro e não tem que distribuir a cada 6 meses. Então, faz sentido, ou seria um excesso de, né, porque eu gosto muito de fundo imobiliário, falar, não, fundo imobiliário tem que apurar lucro diferente do que uma empresa. Alguém pode estar assistindo e falar, esse cara está viajando, lucro é lucro. Opa, só que a implicação de uma empresa ter lucro é completamente diferente da implicação de um fundo imobiliário ter lucro. Ela tem que distribuir, mas ela tem uma liberdade gigantesca para distribuir. E o administrador do fundo imobiliário não. Tem que distribuir 95%, tem que distribuir a cada 6 meses. Entendeu? Então, como eu cumpro a regra de distribuir a cada 6 meses, se é que é isso que a CVM decidiu, se eu tenho que esperar fechar o exercício de 12 para apurar se eu tive um lucro contábil ou não. O lucro caixa, ele consegue, ele tem noção de quanto entra. Mas tem que esperar para saber a quanto foi reavaliado os meus ativos, para saber em dezembro se o que eu distribuí em junho estava certo ou estava errado. Fica inexequível. Então, a minha opinião, se eu entendi a decisão, é que a CVM errou. E pode ser que ela reveja isso no recurso.